Glória a Deus, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, como já falei, hoje é uma noite que a gente vai se dispor para orar, ouvir a palavra, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, certo? Coração, o homem interior, né? O homem interior vai ser fortalecido com poder pela palavra. Como é que a gente vai ser fortalecido com poder, né? Só tem uma forma da gente ser fortalecido com poder, é o nosso coração. Nosso coração se encher da palavra. Um coração cheio da palavra, então vai ser um coração que vai estar sendo fortalecido pelo Senhor e pela força do poder, para que a gente resista o dia mal, né? Vai ter um dia mal, o dia mal nós estamos já vivendo em relação à vida, nós estamos vivendo não um tempo bom, tempos difíceis, mas esses tempos difíceis que a Bíblia fala, não anula a provisão de Deus, não anula o poder de Deus, né? Não anula o cuidado de Deus, né? Não limita Deus. Deus não está limitado a esse tempo ruim, por mais que o tempo seja difícil, mas Deus não está limitado a esse tempo, porque Deus excede a todas as coisas, né? Deus, a circunstância em si não limita o Senhor, né? As circunstâncias em si podem nos limitar, mas se a gente estiver nele, né, nós vamos romper todas as coisas. Cada obstáculo que subir na nossa vida, nós vamos sair dessas situações porque nós estamos nele, praticando a sua palavra. Então, nessa noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Bem, é um texto já conhecido, mas nós vamos estar lá meditando nessa palavra. Amém. Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Se o Senhor nos guiar, nós vamos estar fazendo aquilo que a gente falou domingo. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, né? Vamos lá. Esse texto aqui, eu gosto muito desse texto, né? É um texto que é rico, que é poderoso, e a palavra de Deus diz que as palavras que eu vos digo são espírito e vida, né? A palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Ela tem, não só palavras, mas é palavras carregadas de poder, é palavras que envolvem o próprio Deus, santidade, né? Perfeição, fidelidade, segurança, paz, preservação, vida, todas essas coisas estão na pontinha da palavra. Então, o Evangelho de Marcos 4:35, né? Um dos motivos pelo qual a gente está aqui, é isso que a gente vai ler, né? Um dos motivos pelo qual nós estamos aqui é por algumas coisas que falam nesse texto, né? Nós estamos aqui, se a gente fosse fazer uma pergunta, né, hoje, qual é o motivo que te traz aqui nessa noite, né? Qual é o motivo que me trouxe aqui, que me traz e que traz aqui nessa noite? Deveria ser só um motivo, né? Só deveria ser um motivo, uma motivação pela qual que nos traga a esse lugar, salvação, né? Pelo fato de a Bíblia diz que éramos ovelhas perdidas, né? Estávamos perdidos, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um de nós se desviava pelo seu caminho, cada um de nós tinha um caminho, né? Cada um de nós tinha um plano. Caminho quer dizer plano. Cada um de nós tinha um plano, e a gente seguia os planos, né? E era assim que cada um de nós estávamos, e a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele as nossas transgressões, né? Caiu sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz. Éramos ovelhas perdidas, mas o Senhor fez cair sobre ele a transgressão de cada um de nós. Então esse é verdadeiramente o motivo que deveria, né, e que deve levar as pessoas para Deus e para a congregação, para a igreja. Cada passo que a gente der, esse deve ser o motivo pelo qual a gente dá passos em relação a Deus, a nossa vida. Esse deve ser o motivo, porque a gente estava lá, cada um se desviava, né? Seguia o seu próprio caminho, mas a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Então é por esse motivo, deve ser esse motivo que nos trouxe aqui, nessa noite, né? Porque a Bíblia diz que o amor de Cristo
nos constrange, né? Se o nosso coração, se o motivo que está no nosso coração para estar aqui nessa congregação ou para estar aqui nessa terra, esse motivo, essa motivação vai nos levar a outros lugares, a outros ambientes do reino de Deus que Deus quer que a gente ande, que a gente toque na vontade dele. Tem pessoas que vão buscar o Senhor, né? O motivo que leva eles a buscar Deus é um momento difícil que se levanta na vida. Isso é uma coisa errada? Não, não é uma coisa errada, né? Não é uma coisa errada buscar Deus porque surgiu uma situação e pela essa situação que surgiu agora eu vou buscar Deus. Isso não é. Eu não vejo pecado nisso, não vejo uma coisa errada nisso, né? Como muitas pessoas. Eu fui um deles. Eu acredito que cada um de nós fomos pessoas assim, né? Que buscou Deus, a presença de Deus, porque surgiu situações na nossa vida e essas situações que surgiu nos trouxe motivo, né? Que nos conduziu, que nos levou à presença de Deus. Mas esse motivo, isso não deve dar continuidade na nossa vida, né? Porque uma vez que você foi lá e buscar a ajuda do Senhor, e você provou dessa ajuda, Ele foi um socorro bem presente, né? Não só uma vez, mas duas ou mais, né? Então, o nosso motivo agora, o qual nós devemos buscar a presença dEle, e Ele é por aquilo que Ele é, por amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, porque Ele é bom. Porque Ele já provou da sua bondade, Ele já provou da misericórdia, né? Ele já estendeu a sua misericórdia na minha vida, na sua vida, a sua bondade, a sua longanimidade de Deus, ela já foi estendida a um ponto que a gente já provou. Porque se a gente não tivesse provado da bondade de Deus e da misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Né? E quando se fala bondade, a misericórdia de Deus, nós estamos falando da salvação, daquilo que Ele investiu através da vida de Jesus Cristo. Então, todos nós aprovamos isso. Esse é o motivo, né? Esse é o motivo que nos atrai a Deus, né? Saber que uma pessoa pura, imaculada, perfeita, decidir dar a sua própria vida em favor de uma pessoa que estava destinadas à perdição. Então Deus, Ele já provou o seu amor para comigo e para com você. Agora nós precisamos fazer o quê? Retribuir. Retribuir aquilo que nos foi dado, né? Ser grato, né? Ser grato. A nossa vida ser entregue em ações de graça, em gratidão pelos benefícios que nós temos recebido. Então esse é o motivo que deveria estar no meio da congregação da igreja. Infelizmente, não é todos os corações que estão motivados a isso, né? Ainda estão motivados a buscar Deus, e o motivo que leva as pessoas a buscar Deus, mesmo pessoas cristãs, mesmo pessoas crentes, que já provaram, são problemas, situações que surgem, né? Ou que ainda estão sendo participantes da vida dela, e elas ficam buscando Deus para resolver essas coisas. Mas se elas alinhar o coração, e se a gente alinhar o coração, o motivo do nosso coração, qual nos conduz a Deus, não seja as coisas daqui, essas coisas que aparentemente parecem ser problemas ou situação difícil para nós, sim, mas para Ele não. Essas coisas já estão resolvidas. Tudo aquilo que você possa imaginar já estão resolvidas. Já estão resolvidas. Podemos descansar em paz, porque essas coisas já estão resolvidas. Quando a gente vai para a palavra, que a gente vai para a palavra, e a gente vai ver que todas essas coisas que se dá em relação a essa vida e que há de vir, Deus já tem provido e resolvido tudo. E essas coisas não devem ser o motivo que nos
motivo que deve ser, que nos aproximar de Deus, é o amor que Ele teve por nós. Então Ele me amou de uma tal maneira que agora eu me sinto tão constrangido, ou seja, envergonhado, encapulado por aquilo que foi feito sem eu merecer. Quando eu olhei assim de lado, eu olhei aqui, uma pessoa investiu na minha vida e me deixou suprido em tudo, em todas as áreas da minha vida, eu não tenho falta nenhuma. Então, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa em prol dessa pessoa, não porque ela merece, porque Deus não merece, né? No sentido assim, eu vou ajudar Deus. Então Deus não merece ajuda, Deus não precisa de ajuda, né? Eu vou ajudar para Deus se alegrar. Eu vou ajudar a fazer alguma coisa para Deus ficar forte. Eu vou fazer alguma coisa para Deus ficar grande. Não, porque Ele já é todas essas coisas. Ele não precisa que eu dê uma forcinha a Ele, né? Mas, não nesse sentido, mas no sentido de dizer assim, não. Ele foi tão bom para comigo, que isso agora está me deixando inquieto, com falta de sono. O que fazer? O que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso retribuir isso que foi me dado. É por causa dessa consciência que a igreja ainda, o povo não tem essa consciência, que o motivo que leva eles à proximidade de Deus, à congregação, os cultos, sempre é motivos em relação às coisas da vida. E as coisas da vida, Jesus já resolveu. E nós precisamos só renovar a nossa mente. Porque quando a gente se pega, o nosso coração motivado a ir para a igreja ou se aproximar de Deus para resolver alguma coisa, não é assim? E Deus está dizendo assim para nós. Eu estou ajustando pela palavra o motivo dos vossos corações, porque todas essas coisas já estão resolvidas. Aleluia. Vocês agora precisam se aproximar de mim por aquilo que eu sou. Porque essas coisas que vocês vieram aqui a buscar já está depositada na conta de vocês. É só preciso agora a gente pegar o cartão, digitar a senha, e nós vamos fazer isso. Pela palavra a gente faz isso, e pela fé a gente vai sacar. Sacar aquilo ali. Digita e puxa. Entendeu? Eu quero só ler esse texto aqui, para a gente dar continuidade. Amém. O que é que você está precisando hoje? Rapaz, eu estou precisando de quê? Não sei. Mas o que é que você veio aqui precisar? Está precisando de quê? Agora, no momento da tua vida. Então Deus já depositou. Deus já fez isso por nós. A gente vai digitar e vai sacar o quanto a necessidade do momento. Porque se a pessoa está precisando, né? Eu estou precisando de 100 reais para fazer uma feira agora. Para que sacar 1000, né? Você está precisando de 100, para que ele digitar sacar 1000? Já viu gente que é meio extravagante? Não é? Esse texto fala que se levantou uma tempestade, não é? Sim. Vamos ler. Eu não vou ler, então eu vou poupar mais aqui. Aleluia. É bom ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passamos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outro barco o seguia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando,
despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, amudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímido? Como é que não tem fé, não tende fé? Eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, olha só. Se levantou, né, uma tempestade, um temporal de vento, e Jesus estava o quê? Dormindo, né? Estava dormindo no barco, e o discípulo foi lá e ficou fazendo esse questionamento, né? Ou seja, como foi dito aqui no Salmo 121, diz que Deus é o guarda de Israel, né? Deus não dorme, de dia o sol não te molestará e nem a lua de noite, né? Deus é o guarda, Deus não dorme. E naquele momento, né? E às vezes na nossa vida, né? Nós estamos com um comportamento, às vezes fisicamente, né? No físico exato, aqui não é visto fisicamente, né? Aquela gesticulação, digamos assim, você está gesticulando com o braço. Digamos que tivesse aqui Jesus fisicamente, tivesse dormindo, já pensou durante essa semana ou esses dias, né? Eu acredito que aquela administração do domingo ainda está um pouco pendurada. Já pensou durante esses dias que eu e você, as pessoas que aqui estão, nós, a gente soubesse verdadeiramente, se a gente tivesse aqui a olho nu, físico, a gente visse Jesus domingo, eu acho que tinha pessoas aqui que já tinham pegado Jesus e já tinha levantado ele para cima, pegado na mão, pegado no pé, e aí, olha, o senhor está vendo não? O senhor não está vendo não o que está acontecendo com a minha vida não? Né? Aí, no mundo do Espírito, nós não estamos aqui, nesse momento aqui, os discípulos, eles estavam gesticulando com palavras e também, eu acredito que os movimentos do braço, né? Eles estavam pulando, olhando para o outro, nervoso, e agora, vamos morrer, uma tempestade, vai levar todo mundo, e Jesus simplesmente dormia, né? Jesus simplesmente dormia. E aí também a gente vê uma coisa bem interessante, né? O quanto é necessário a necessidade. Né? O que é necessário é aquilo que você não pode viver sem. Não dá para viver sem aquilo. Ou seja, a água. Tem como a gente viver sem água? Não. Tem pessoas que, pelo fato de elas serem ignorantes do conhecimento de Deus, da sua palavra, né? Eles não aceitam a palavra, mas é impossível a pessoa viver sem Deus. Nenhum ser humano nessa terra ele vive sem Deus. Por mais que ele não tenha o conhecimento da palavra, ignore a Bíblia, mas ele não vive sem. Ele precisa de Deus, porque dele é que procede todas as coisas. Ele é o autor da vida. Então as coisas ainda estão se mantendo, as coisas estão no mesmo lugar, funcionando da mesma forma, porque ele existe e o poder dele, né, a bondade dele não foi retirada, ele nunca vai retirar. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que as pessoas ignorantes falam o que não devem falar, ignoram a presença dele e a bondade dele, mas é impossível a pessoa dizer assim, eu vivo sem. Não, não vive sem. Porque o autor e o criador do provém dele, foi ele que inventou, foi ele que criou. Então os pulmões por aí ainda estão funcionando por causa dele. Entendeu? Então por aqui também a gente vê isso aqui, esse texto, né? Esse texto, que como eu estou dizendo, porque é uma coisa necessária, é aquilo que você não pode viver sem. Um exemplo, esse texto nos ensina também que precisamos, por quê? Por qual motivo nós precisamos de estar em contato com Deus, né? Na nossa vida devocional em casa, devocional cotidiana em casa, na leitura, na oração, na comunhão com Deus, na congregação, né? Recebendo da unção do pastor, ou dos pastores, ou das pessoas que Deus ungiu, chamou para o seu ministério, né? Jesus chama, é o ministério de Jesus, Jesus chama para o ministério, e chega o tempo que Deus estabelece aquele ministério. Por quê? Por que isso? Né? Porque às vezes fica essa interrogação. Por quê? Sabe por quê? Porque o dia mau, ele vai vir, e ele não vai mandar uma mensagem
E ele não vai dizer, simplesmente o dia mal vai surgir, aquilo não surgiu. Jesus foi dormir, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos se mover por aquilo que a gente vê, mas nós precisamos se mover por aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aí sempre as pessoas ficam dizendo, por quê? Para quê? Meu amigo, não quero questionar, por quê? Para quê? Por quê? Tem que vir para a igreja. Por que oração? Para quê? Se a gente simplesmente obedecer às instruções que a palavra, que Deus dá através da sua palavra, o mais, Deus vai esclarecer lá no final. Deus jamais vai dar uma instrução para mim e para você, saia, e você dizer, para quê? Por quê? Vai ficar só na interrogação, porque ele não vai responder. Na medida que a gente obedece, porque Deus, Ele prova os corações. Não é porque Deus não sabe o que está no meu, Ele sabe o que está no meu. Mas Deus, Ele precisa mostrar para nós mesmos o que está dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente fala uma coisa, né? E Deus vai provar, porque a Bíblia diz que do coração se procede a sair da vida, né? E diz que o homem fala do que está cheio o coração. Então aquilo que nós falamos, Deus vai mostrar para nós mesmos se aquilo que a gente falou, aquilo que a gente falou, ele precisa ser provado, não para Deus, mas para a gente mesmo. Às vezes as pessoas dizem, o meu coração está em Deus, eu amo o Senhor. E Deus vai dizer assim, eu vou mostrar para você, não porque eu preciso, porque eu já sei, mas vou mostrar para você mesmo, se o seu coração verdadeiramente está em mim. Entendeu? Então, por esse motivo aqui, por quê? Para quê ir para a igreja? Para quê? Por que orar? Por quê? Porque o que eu queira, ou não, as situações, as dificuldades em relação à vida, o mundo espiritual, como foi lido aqui, tanto Deus como Satanás, mesmo a gente não vendo eles ambos, nem vendo Deus, nem vendo o governo das trevas e nem vendo o governo da luz, né? A gente não vê, mas a gente são participantes de um. Eles não param, eles trabalham dia e noite. Esse dia mal, ele vai chegar individualmente para cada um. Como congregação também vai chegar. Como família, o dia mal vai chegar lá. Vai chegar no casamento, vai chegar no trabalho, questão de filho. Então, o dia mal, o dia ele vai bater na nossa porta. E nós precisamos ir. Nós precisamos de ter uma boa recepção para esse dia mal. E essa recepção, se a gente não tiver com a palavra armazenada no coração, quando o dia mal chegar, nós vamos ser o que? Algo fácil. Nós não vamos resistir. Mas não é porque Deus não quer, é porque a gente não se preparou para o combate. Né? E quando se fala combate, não está se falando em brigar com o diabo. Quando se fala com combate, está se falando de a gente guardar o nosso território, guardar aquilo que nos pertence, guardar aquilo que é nosso, por direito, não por merecimento, mas por direito. Deus nos deu, então é um direito meu. Eu não estou exigindo, eu não estou sendo abusado. Eu não estou usando de abuso. Eu simplesmente estou exigindo aquilo que é meu, aquilo que foi depositado para mim. Entendeu? Então nós precisamos se fortalecer no Senhor. Porque quando o dia mal chegar, como chegou o dia mal, chegou aí. Jesus não ficou livre disso. Tinha uma missão para cumprir. No meio, não está dizendo que foi no meio do caminho, mas ao atravessar esse lago, Jesus precisava de libertar uma pessoa. Ao atravessar esse lago, e quando sabia que, quando a missão é dada, existe também uma recompensa, né? Quando a missão é dada, quando as pessoas, muitos e muitos soldados vão para a guerra, né? Que eles voltam, eles são patenteados. Eles são recompensados, aqueles que voltam com vida. Eles recebem uma graduação. Eles recebem uma graduação, uma honra.
né, uma fita, ou isso também, ou a família, elas são alcançadas de alguma forma, porque por direito ele recebe isso. Então Jesus, ele não fazia isso, ele não veio cumprir a sua missão focando isso. A sua missão, ele veio cumprir a sua missão em amor. Independente se ele ia ter uma recompensa ou não, ele veio fazer em amor. E o amor, ele não busca seus próprios interesses, mas a recompensa é justa, é merecida a recompensa. Qual é a recompensa? Qual seria a recompensa de Jesus? A sua palavra está exaltada acima de todas as coisas, e ele está à direita do Pai, lugar de domínio, de poder, de autoridade, de governo, está lá, acima de tudo. Essa era uma das recompensas, o seu nome ser exaltado acima de todo nome. Ele não buscou isso, ele não queria isso, né? Ele não focava isso, ele não priorizava isso. A prioridade de Jesus é você que está aqui sentado, sou eu que estou aqui. Essa era a prioridade. Eu preciso de cumprir a minha missão, porque tem pessoas, né, dependendo a eternidade deles, a vida deles, o bem-estar deles, a saúde deles, depende de mim. Se eu fracassar na minha missão, naquilo que foi me confiado, eles também estarão perdidos para sempre. Entendeu? E ele sabia que, com certeza, Jesus como filho, com certeza, como filho e como pessoa que tinha acesso e contato com o mundo espiritual, o qual também nós temos contato e acesso ao mundo do Espírito, tem coisa no mundo do Espírito para acontecer que Deus está procurando uma pessoa para compartilhar. Sei que nem tudo Deus quer revelar, mas tem coisas que Deus quer mostrar em relação à tua vida, em relação à pessoa perto de você, e Deus não quer. Deus não quer. Isso é uma palavra de conhecimento, irmão. Deus não quer que um dia mal pegue essa pessoa ou essas pessoas que estão perto de você desprevenido. Porque você tem acesso a um coração que ele é onisciente. Você tem acesso, eu tenho acesso a um coração que ele sabe as coisas que há de vir. E quando ele quer mostrar, às vezes ele quer, mas é preciso o raio, a antena estar conectada. É preciso a gente estar ligado com o mundo do Espírito. Como é que eu posso estar ligado no mundo do Espírito? A Bíblia diz: não seja insensato. Não haja como insensato. Não haja como louco. Não haja como uma pessoa que não conhece. Não haja como uma pessoa que não sabe por onde entra. Uma pessoa louca, insensata. Não, vou para a congregação, vai entrar por onde? Eita, por onde é que entra? Será que por essa coisa? Irmão, é preciso ensinar a nós por onde entrar por essa igreja. Todo mundo é lógico que tem que entrar por aqui. Não seja louco e insensato. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é a porta? Qual é a chave que eu devo usar que dá acesso a Deus, que dá acesso ao mundo do Espírito? Eu preciso saber coisas da minha vida. Eu preciso saber coisas em relação à minha família. Eu preciso saber coisas em relação a essa cidade. Eu preciso saber de plano, de coisas que Deus tem para mim, para pessoas. Deus quer revelar, eu preciso saber. Qual é o acesso? Como é que eu chego? Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar será salvo. Eu estou precisando de alguma coisa. Estou precisando. O que é que você está precisando? Deus está dizendo hoje. Será que eu já não te dei o cartão, já não te dei a senha? Você não sabe como entrar? Como é que eu posso fazer? E agir dessa forma é agir de uma forma como insensato, como uma pessoa que não tem conhecimento da palavra. E nós temos o conhecimento. Nós temos a palavra, nós temos acesso ao mundo do Espírito.
Nesse momento, irmãos, aqui, nós não estamos tendo contato no mundo natural. Esse contato agora que nós estamos tendo agora, na pregação, no ensino da palavra, por meio de oração, por manifestação do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a unção ensinando, esse contato que nós estamos tendo agora, nós não estamos tendo contato agora com o reino da terra. Se você fosse falar agora com o prefeito dessa cidade, você ia ter contato com o governo, com o reino da terra, para resolver alguma coisa aqui. Mas esse contato que nós estamos tendo agora, nesse momento, nós estamos tendo contato com o reino do Espírito, com o reino de Deus. Nós precisamos de estar com a expectativa no nosso coração, de absorver, de tirar, de extrair, de puxar, de absorver, de exigir. A hora é essa agora, porque a chave foi aberta, a porta está escancarada. E a gente fica vindo feito um nécio. Jesus falando, quantos crê naquela passagem dos discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús. Dois discípulos andando, Jesus no meio, conversando com eles. Leia a Bíblia, Lucas. Jesus conversando com eles. Vamos ler essa passagem? Por que estamos aqui agora? Para se fortalecer no Senhor, na força do poder, não é? Porque o dia mal vai vir. Está entendendo? Estamos se fortalecendo também, porque acha, qualquer que você procure, procura aí no capítulo de Lucas, pelo último lado, você vai ver a descida dos discípulos de Emaús, o texto preto, olha lá. E quando você achar, por favor, pelo menos ajuda nisso aí. Ajuda aí nisso aí. Me ajuda. E aprendendo nesse texto da tempestade, irmãos, que coisa se levanta na nossa vida. Né? Vem da paz, situações da vida. E Jesus está dizendo, pelo texto também. E os discípulos, Senhor, você não está vendo oferecer, não? Sabe? Muito bem. Qual é o capítulo? É no 24:13. Pronto, fica aí, segura aí. 24:13. Certo? Amém. Eu vou ler a minha Bíblia. Glória a Deus. 24:13. Isso. Livro de Lucas, né? É verdade. 24:13. Os discípulos no caminho de Emaús. Amém. Olha para cá agora. Depois que abrir tua Bíblia, eu quero que você fique para cá. Olha para aqui. Então a gente aprendeu nesse texto de Marcos, também, né? Estamos aprendendo dentro dele, né? Que quando a situação se levantar em relação à nossa vida, né? É como esse discípulo, né? Às vezes o comportamento da gente, a gente fica, cadê a chave? Né? Às vezes quando eu vou sair. Onde foi que eu coloquei a chave? Aí fica um abestalhado procurando a chave. Da mesma forma, a situação quando se levanta na nossa vida, né? Causa uma turbulência da nossa alma, que a gente fica se comportando como se não soubesse onde está a chave. E a chave já está, Jesus disse, eis que eu te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se a gente se prender a uma teologia que só não passa da letra, a gente só vai abrir a Bíblia e contar as histórias do povo. É porque os fariseus eram um povo assim. É porque o Rio Jordão tinha uma largura. É porque a Arca da Aliança tinha um comprimento assim. Isso é muito bom de saber, né? Mas eu posso abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Deus começar a trazer inspiração e eu pregar sobre família. Eu posso abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Deus trazer, o Espírito Santo trazer inspiração e eu pregar sobre o homossexualismo. Então nós temos que ter cuidado para não se prender na letra, porque a letra mata, mas o Espírito. Quantas e quantas vezes Deus não mandou abrir esse texto, Marcos 4,35, e sempre vem pregações ou instruções, ensinamento diferenciado do outro. Se eu amanhã abrir Marcos 4,35, Deus mandar ele enviar para lá, ele vai falar da mesma coisa, mas de uma forma diferente, de um jeito diferente.
quando a gente deixa o Espírito nos mover. Então, se a gente ficar lendo no bar, então não se prenda no barco, não. Se ligue no Espírito, porque o Espírito Santo é que vai trazer inspiração em palavra, te mostrar, te conduzir no mundo do Espírito para o ambiente que eu e você precisa. Entendeu? Então, por isso que está dizendo aí, Marcos 4,35, né? Foi os versículos. A gente aprendeu, né? E Jesus disse assim, ó, e aí? Não, de perdão ao discípulo. Como eu falei, né? Ele gesticulando fisicamente. E eu acredito que a gente, nesses dias, estamos gesticulando, mas da forma espiritual, a alma, se mexendo por dentro, inquieta por dentro, ainda a nossa alma está gesticulando, inquieta a esses dias. Senhor, o Senhor não está vendo, não. Eu vou perecer. E Deus está dizendo, não, você não vai perecer, não, porque eu já dei o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que leva um tempo, irmãos, para a nossa alma se convencer? Por isso que eu acredito que no meio cristão não estamos tendo muito resultado com oração, nem com culto. Porque a palavra, o tempo da palavra, tanto está sendo pouco, como os pregadores não estão buscando verdadeiramente no coração de Deus o que o povo está precisando. Estão se prendendo muito na letra. E se a gente se prender na letra, vai ficar só conto de fadas. O bar, Jesus, o povo vai começar a chorar, a cruz, mas a palavra que o povo está precisando para alcançar a alma, o coração, não vai sair. Porque são inspirações do Espírito. É o Espírito Santo. E isso é para um crente. Um crente ele já deve desejar ser inspirado por Deus. E quando se fala de pregador, aí é que o caldo é mais grosso e o negócio é mais estreito para ele. Ele precisa se entregar para o mover do Espírito. E quando se fala em mover do Espírito, não é batendo o pé e fazendo assim, não, né? Mover do Espírito é Deus trazendo esse tipo de palavra, encontrando você no ambiente onde você está. O Cláudio está fazendo hoje à noite. Entendeu? Porque isso aqui é muito fácil. Né? Mas aqui eu só vou estar chamando a atenção do lugar que você está ouvindo a palavra, você vai ouvir meus braços se balançar e o meu corpo se balançar. Apesar de eu ter até um gingado bom. Mas não é isso que eu estou querendo mostrar. Mas diz lá nesse texto, né? E os discípulos, Senhor, vamos morrer. E a alma, como eu estava dizendo, a alma da gente passa o tempo, irmão. Quando a situação se levanta, nós precisamos de ler a palavra, a qual nós estamos precisando, não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até a nossa alma se convencer de fato e de verdade ficar persuadir. O que é persuadir? Diga assim, eu preciso persuadir a mim mesmo. O que é persuadir? Persuadir é convencer. Tanto uma pessoa, tanto Satanás, através dele, só com você, como através de uma pessoa, ele pode te persuadir com a mentira. E Deus também, ele pode persuadir pela palavra, pela pregação. Mas nós precisamos ajudar Deus também a gente se persuadir a nós mesmos. Se convencer plenamente pela palavra, pela leitura, pela oração, que a Bíblia é uma verdade. Enquanto a nossa alma não estiver persuadida, convencida disso, a gente ainda fica na turbulência. E durante esses dias a nossa alma ainda não está persuadida que nós estamos salvos. Nós não vamos perecer. Nós estamos sendo cuidados. Deus é um bom pastor. Deus é responsável. Deus investiu na tua vida. Deus investiu na minha vida. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar o diabo te massacrar, te pisar, te matar, matar a tua família, matar o gato, matar o cachorro, matar a zico, matar todo mundo. Deus não vai deixar. Porque esse ambiente que a gente tem é um ambiente de segurança. E a nossa alma não está persuadida. Persuadir é isso. E eu contei aqui, não só aqui, mas muitas vezes daquelas camaradas que me persuadiu na feira de troca, né? Me persuadiu, me enganou, que aquele jogo era uma verdade e eu perdi o salário de 3 meses ou 4 meses que eu estava ajudando, pintando portão. Eles me persuadiam, persuadir isso, convencer com uma mentira do engano. Entendeu? E assim o diabo fica tentando nos persuadir e Deus também do outro lado.
Deus tenta de um lado, Satanás tenta do outro. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Quem vai levar vantagem? Satanás está tentando te persuadir, te convencer, tá? Satanás sempre, todo dia, tenta nos persuadir, nos convencer. Agora, porque a gente pensa, só vai acreditar que é o diabo quando se aproximar o chifre, né? Os olhos de fogo, as unhas grandes, o rabo. Não, mas o diabo todo dia, ele vem na nossa alma tentando nos convencer, nos persuadir que a palavra, que aquilo que está escrito, aquilo que te foi prometido, aquilo que Deus tem falado para nós, não irá acontecer. Se a gente disser que é mentira, nós estamos mentindo. Todo dia Ele vem nos persuadir, aqui. E todo dia, Deus, por aquilo que está dentro de você, porque Deus não vai levantar um texto, o qual não está dentro do meu coração. Deus vai levantar um texto, um versículo da Escritura, o Espírito vai fazer isso segundo aquilo que eu colocar dentro, para tentar me persuadir, tentar me convencer que Ele é verdadeiro e Ele vai cumprir as promessas. Convencer. E nós precisamos convencer a nossa alma. Não deixar Satanás nos persuadir, nos convencer. Satanás persuadiu, convenceu Eva. Certamente, se você comer, você não vai morrer. E ela começou a conversar com ele. É um perigo. Você dá ouvido a uma voz que você leva para a Bíblia e não tem base. É um perigo. Se eu e você estamos conversando, independente seja por pessoa ou espiritualmente, no psicológico lá, está conversando. É algo, o ser humano, eu li no livro, que ele nunca para. Em vez de quando eu pergunto a ela, você está pensando em alguma coisa? Ela diz, não, tem cara. Porque a outra coisa, quem falou isso foi um psicólogo, uma pessoa formada, um cristão, eu li no livro. É algo que nunca vai parar na vida do ser humano, são os pensamentos, sempre estão trabalhando. Os nossos pensamentos sempre estão trabalhando. É por isso que o diabo ele é o inimigo da alma, é a alma que está os pensamentos. E eu li lá, eles sempre estão trabalhando, planejando, arquitetando. E quando você recepciona um pensamento ou uma ideia que não tem base na palavra, certamente é uma ideia e um pensamento do diabo. E quando você alimenta aquilo, aquilo vai se tornar em um plano. Aquilo vai se tornar em uma ideia, em um plano. Simplesmente está no pensamento, mas depois que absorve, aquilo pode se tornar um plano, o qual quem vai dar o primeiro passo para esse plano sou eu e você. É por isso que nós precisamos colocar todas as coisas à prova. À prova. Irmãos, a lei do Senhor é perfeita. Isso aqui é profecia, viu? Inspiração. Vamos ler esse texto no passado. Certo? Está gravando, né? Amém. Versículo 13, não é? 24, 13 de Lucas. Eu acredito que a gente saiu agora daquela mermice que estava no culto, né? Achando que estava tendo contato com o natural. Você não está tendo contato com o natural, você está tendo contato com o espiritual. E o natural que está aqui está tentando te tirar a atenção. Não deixe de tirar a tua atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu o que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de os reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? É uma pergunta. E eles pararam entristecidos. Porém, eu não sei se esse não é você, ou eu, sabe?
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, pois, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando ali o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó Nésios, Nésios, segura essa palavra, ó Nésios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não te convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expondo-lhes o que ao seu respeito estavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já é declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E da mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Olha só, rapaz, não acontece assim. Olha só o que aconteceu, que coisa interessante, né? Caminhando, eles já sabiam, Jesus já tinha antecipado, falado para eles que iria padecer, que iria morrer, que iria ressuscitar. Nesse texto, eles estão dizendo, né, que mulheres tiveram uma visão de anjo, e Jesus conversando com eles esse tempo todinho, e ainda o coração deles ainda fechados, os olhos deles ainda fechados, os olhos dele ainda abertos, os olhos fechados, os olhos abertos. E não quer dizer que a gente às vezes não está se comportando assim desse jeito. Estamos passando dentro de uma situação, nós estamos vivenciando. Eles aqui estavam vivenciando. Eles estavam vivenciando, provando, né, de uma situação, de uma circunstância. Que circunstância foi essa? Que circunstância foi essa aqui? Ficar agora com a ausência, né? Provar da ausência física. A ausência física de Jesus, eles agora tinham que lidar, né? Eles tinham que lidar agora com essa ausência física. Eles agora tinham que lidar com Jesus, Espírito. Eles agora tinham que lidar com Jesus no Espírito, através do Espírito Santo. E essa, digamos, quando há uma transição, não é assim essa palavra? A transição se encaixa melhor. Quando há uma transição, por exemplo,
Quando uma pessoa é solteira, que ele se casa, vice-versa, mulher, o jovem como uma moça, eles estão passando por uma transição. Está passando por uma mudança, né? Assim, em etapas da nossa vida. Às vezes um adolescente, um jovem, está passando de uma idade para outra e às vezes dá uma turbulência, um nó na alma, né? Porque eles estão entrando em outro nível, em outro tempo na vida deles, que se eles não tiverem um bom acompanhamento, eles vão fazer o quê? Bobagem na sua vida, né? Não, eu já sei de tudo, né? Quando o conhecimento chega, né? Chega o conhecimento, as coisas da vida, e às vezes o pai ou uma mãe, ou uma pessoa mais velha, mais experiente, que já passou por aquele caminho, vai dar um conselho à cabeça daquele adolescente, daquele jovem, né? Entra em confusão e eles acham que ele está certo, né? Por quê? Porque Satanás também aproveita, ele entende as coisas em relação à vida, porque Jesus disse que das coisas dos homens ele cogita, não as coisas de Deus. E que um pai ou uma mãe, uma pessoa mais velha, ou um professor, uma pessoa que passou por aquele caminho, por aquela fase, por aquele tempo, vai lhe dar um conselho e ele não recebe. Mas quando ele continua, né, naquele comportamento, lá na frente ele vai ter o resultado, ele vai dizer, era para mim ter dado ouvido. Aquelas pessoas, antes de eu ter dado esse passo. Né? Por quê? Passando por uma transição. Então aqui, assim também, na fase do casamento, às vezes a mulher, tanto o homem, ainda dentro do casamento, pelo fato de estar passando por uma transição, a mente, os comportamentos agora precisam de mudar, não é? O cara tirava a cueca, talvez deixava em cima da mesa, na cozinha ou na cadeira, e vice-versa. A moça deixava lá pendurada, a mamãe vem arrastando e leva tudo, né? E agora no casamento o negócio agora vai mudar. Né? Há uma transição. O cara deixou a cueca lá, e às vezes quando pega uma mulher que teve uma boa educação, nem é obrigado a mulher pegar a cueca, ela vai dizer, e na minha casa eu aprendi assim, tu vai lá, e não, mas a minha mãe fazia assim, então, tá entendendo? Então, ou a moça fica com aquele comportamento ainda de solteira, né? Cheia de sensualidade, algumas coisinhas, algumas conversazinhas, a associação, né? Aquela amizade de solteira com algumas pessoas, ela vai ter que ser cortada, vai ter que sair, porque agora é uma mulher casada, é uma mulher compromissada com a sua casa, com o seu marido, e daí por diante. Vai ter que mudar. Mas a gente percebe que tem pessoas que levam muito tempo e passam por problema no casamento em outras áreas porque está passando por uma transição. Se não houver uma ajuda, um conselho sábio, né, uma tolerância para a pessoa passar por aquele momento, ela vai se perder. Da mesma forma era aqui. Eles estavam passando por uma transição. Jesus, no físico, pessoa, qual era a cor dos olhos? Eu não sei. Galego eu sei com certeza não, porque era judeu. Né? Qual era a grossura do braço? Não sei também. Era alto ou baixo? Não sei. Judeu talvez a altura média. Né? Mas lidando com Jesus no físico, no barco, lidando com Jesus no físico. Né? Ali também lidando com Jesus no físico. E agora Jesus em espírito. E Jesus falando com eles, e o coração deles, o que? Os olhos deles fechados. Da mesma forma, a nossa alma, por isso que a Bíblia diz, renova sua mente pelo conhecimento da palavra. Romanos 12. Porque quando você se converte, né, nós estávamos acostumados a lidar com Deus invisível. Não era assim? Eu ia lá, acendia a minha velhinha lá. Né? A minha não. A deles, a velhinha de 7 dias. A vela azul, a vermelha, a branca, a amarela. Tinha vez que era vela de 7 dias para 7. Então assim o gasto era muito. Entendeu? Um rolinho de fumo, uma cachaçinha, aquele negócio todo, um todo troncho assim com a roupa branca. E hoje eu vejo pelas escrituras, tem boca e não fala, né? Tem nariz e não cheira, tem olho e não vê. E eu fazia, faça isso, ele não fazia. Por que ele não fazia? Porque ele tinha olho e não via, tinha boca e não falava. Mas graças a Deus, quando os olhos, as escamas caem, está entendendo?
transição, meu irmão. Mudança, aleluia. Transição, assim a nossa alma, Aleluia. ela entra nessa transição espiritualmente falando. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo. Sofrendo, por quê? Porque não estamos sendo ensinados da forma correta. Romanos capítulo 12, não é? Então eles estavam passando por uma transição. Lidar com a pessoa agora, que eu vi no físico, e agora chegou a notícia do alto, que ele morreu e ressuscitou. Portanto, mesmo nessa condição de ressurreto, elevado aos céus, ele me dá agora uma palavra, que vai estar comigo todo dia. E agora? É complicado para cá. Por isso que leva um tempo para a nossa alma se comportar com essa transição. Eu acredito que a nossa alma nesse dia está assim. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Se disser que Deus não falou nesse culto, eu vou tirar meu sapato e jogar o sapato na cabeça de cada um. Abra Romanos capítulo 12. Amém. 12, irmãos. Romanos capítulo 12. Amém. Glória a Deus. A nova vida, glória a Deus. Amém. Romanos 12, né? Então, está lá. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Bíblia está falando sobre renovar a mente, ou seja, de uma forma para simplificar e para a gente entender melhor, faça com que, deixe não, por si só não, né? Não vai acontecer. Mas leve a sua mente à palavra para que a sua mente passe por uma transição, por uma mudança. Porque quando a minha mente, a sua mente passar por uma transição, e eu falei mais ou menos o que é uma transição, então quando a nossa mente for passando pela transição, o nosso comportamento em si irá mudando, na medida que a mente ela for passando pela transição. Entendeu? Às vezes, eu não tenho nenhuma vergonha de comentar isso. Às vezes eu estou com o chapéu de pastor em casa, mas o chapéu de pastor eu tenho que colocar quando eu chegar na igreja. Tu está entendendo? Às vezes eu me pego dentro da igreja com comportamento de pai, como pai paterno. Mas esse comportamento também está errado. Esse chapéu tem que estar em casa. Eu tenho que ser um pai. O pastor ele é um pai. É um pai espiritual, não um pai carnal. E os comportamentos, e a forma, e as regras, e as disciplinas são distintas, diferentes uma da outra. E Deus ele tem uma tolerância para comigo, porque eu estou ainda em transição. Porque o ministério é novo, a igreja é nova. E o chamado também é novo. Há pouco tempo que Deus me chamou para dar um passo, para entrar em uma transição. Então a alma, de vez em quando, entra e quer entrar em turbulência. Entendeu? Às vezes a alma quer voltar. Não é melhor voltar quando tu está. E você faz força para querer voltar. Mas o Espírito, aquilo que já está dentro de você, que você aceitou como verdade, convicção, já deixou aquilo entrar. Então aquilo que entrou, que é a palavra, ela é mais forte. E por mais que você volte força querendo voltar, mas o que está dentro é mais poderoso do que lá que mantém no lugar. Aleluia. Gemidos inexprimíveis. Entendeu? Porque é que a Bíblia está dizendo, renovar a mente. E mais ou menos era aquilo que Jesus estava. Deixa eu achar uma palavra. Mais ou menos era aquilo que Jesus estava antecipando aquilo que iria acontecer com o discípulo lá no futuro, na questão do barco. Não tendes fé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, em outras palavras. Agora, eu vou quebrar o galho. Eu vou quebrar o teu galho agora. Dessa vez, eu vou quebrar o teu galho. Porque o Pai espiritual, Deus, Ele nos disciplina dessa forma. Não machucando na carne, mas disciplinando. Assim como um aluno vai para a sala de aula para ele ser disciplinado.
admoestado, ensinado, para no dia da prova ele ser aprovado. E Deus, ele é assim com os seus filhos. E Jesus estava dizendo isso para o seu discípulo: olha, agora eu vou quebrar o teu galho. Deus está dizendo hoje conosco: hoje eu vou quebrar o teu galho. Eu vou intervir nessa situação. Eu vou colocar a mão nessa situação. Que se levantou da tua alma essa turbulência. Portanto, irmãos, eu estou dando uma palavra aqui, Deus está dando uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e essa palavra aqui é profeta. Se prepare porque vai acontecer. Não é porque é uma palavra, não só pelo fato de ser uma palavra de conhecimento, de sabedoria, mas porque é uma palavra de conhecimento, de sabedoria que está em linha com a Bíblia. Porque a Bíblia diz, tanto Satanás como as situações da vida acontecem tanto por justo como por injusto, por pecador ou por puro ou por impuro, porque nós estamos em uma terra abaixo do sol. Então, situação difícil, seja cristão ou não, todo mundo vai viver situação difícil. Mas também, a Bíblia diz também que Satanás se ausenta por um tempo e depois ele volta. Ele se ausenta, mas ele não esquece do teu endereço. Aí vai haver um tempo que ele vai dizer: vamos lá de novo, visitar aquele bigoduto lá de Pocinho. Vamos lá, dar uma visitinha a ele. Aí ele vai lá, volta para me tentar. Nesse interino, ou nesse intervalo que ele foi, presta atenção, já passou o tempo, tentação, você passa aquela tentação miserável, aquela pressão. Aí de repente aquela pressão vai embora. O tempo que aquela pressão se ausenta e vai embora é o tempo que você vai comer. Você vai comer. Você vai para a academia, se fortalecer, comer, orar. Porque quando a tentação foi, é justamente o tempo que você vai levar agora para comer e se fortalecer. Quando ele voltar para te tentar, aí você vai estar abastecido, as suas armas, a sua metralhadora já está carregada, aí você bota aqui e espera ele, e aí detona. Está entendendo agora? Então é isso que Jesus está dizendo. E está dizendo com nós: eu vou te dar uma chance, eu vou te dar uma oportunidade. Não é dizendo aqui que você vai morrer quando a situação surgir e você for negligente. Não, mas para a gente agir da forma certa. Porque Deus está nos pegando durante esses dias e vê a nossa alma gesticulando, assim como eu disse: não te importa que eu vou perecer, não te importa que eu vou morrer, eu não vou escapar dessa. E ele está dizendo hoje: eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te dar uma chance. Vou repreender esse negócio. Vou intervir no mundo do Espírito a teu favor. Agora, a próxima bronca, quando surgir, ele está dizendo com os discípulos, está dizendo conosco. A própria bronca, quando está sendo gravado, tá? A próxima bronca, quando surgir, use a sua fé. Use a sua fé na palavra. Uma dor se levantou, em nome de Jesus, poder e autoridade. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia. Usa a fé, usa a palavra. Mas ele está dizendo para nós hoje: vou dar uma chance. Vou resolver essa parada. Eu vou amenizar. Eu vou tirar o fardo. Eu vou enviar, presta atenção, espiritualmente falando, ó, eu vou enviar um guindaste. Como é o nome daquele? É muque, o bicho tem 4 patas aqui, pá. Vou enviar um muque, Deus está enviando um muque agora. A sua lança é uma lança muito grande, e essa lança ela vai no mundo do Espírito, muito longe, e arranca e tira aquilo que nós não temos. Como tirar? Arranca aquilo para depois de você passar. É isso que Deus está dizendo hoje à noite. Porque Ele está percebendo a nossa alma. A nossa alma, ela foi envolvida. Essa tempestade que surgiu como indivíduo,
como pessoas, como família, essa tempestade que Satanás levantou, ela nos pegou de surpresa. Não porque Deus não avisou, mas porque nós negligenciamos. Nos pegou de surpresa. E essa tempestade, às vezes, as tempestades, ela passa, mas deixa fagulhas. Fagulhas na alma, fagulhas no corpo, fagulhas no psicológico, coisas no sangue, desmotivação, sem ânimo, sem força para orar, sem força para ler. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Já viu um desastre quando acontece uma bomba, um homem-bomba veio e soltou alguma coisa? Pessoas morreram, ou às vezes pessoas não morrem, só o homem-bomba que morre. Nesse caso, foi o homem-bomba que morreu, foi Satanás que. Mas as fagulhas pegou. E o corpo de bombeiro, a sirene, foi acionado, o socorro foi acionado, através da oração, através do sacerdócio de Jesus, foi acionado lá no céu, socorro, socorro, na terra, socorro, socorro. E Deus está enviando a sua ajuda hoje. Deus está enviando a sua socorro, a sua ajuda, para que se cumpra a palavra. Deus é o nosso socorro no momento da angústia. Certo que não temeremos. Vamos ler o Salmo 46. Aleluia. Irmão, essa palavra está indo de encontro do teu coração e da tua alma, sim ou não? Do mundo e do céu, assim, que o céu está em primeiro lugar. Eu estou entendendo espiritualmente, e estou entendendo que vocês falam assim, quando é no mundo e de Deus. Mas a gente está nas coisas espirituais. Amém. Salmo 46 diz assim. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará de janta amanhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplais as obras do Senhor, que a assolação efetua sobre a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele põe termo à guerra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o ar, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Ele põe termo à guerra. 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 Ele faz com que as coisas cessem. Ele faz com que as coisas parem. A autoridade Aleluia. e o poder que é no nome de Jesus. Nós temos autoridade no sobre as coisas. E nós devemos usar isso quando as coisas surgem na nossa vida. Mas às vezes as coisas nos pegam de surpresa, que nós não estamos equipados. Equipados estamos, né? Nós não se preparamos da forma, não vestimos as roupas, digamos, estou numa estação fria e quero vestir uma camiseta, é problema, vai se prejudicar. Né? E às vezes a gente pegou uma roupa e colocou essa roupa que não estava pronta para a estação. E isso trouxe prejuízo, dano para a nossa vida. Mas Deus, como é um Pai bom, misericordioso, né? Esses resgates que tem por aí, foi descer, subir uma montanha, não sem montanha, penhasco, essa vida espiritual, esse caminho que nos conduz dos céus, vai sobe penhasco, desce penhasco, entra em curva, sai em curva, pega em reta. E uma dessas aí,
negligenciou e estava de camiseta e os lábios roxos de frio. Mas o socorro vem. Aleluia. E aonde está pessoas enviadas, né, que conhecem aquele ambiente, conhecem tudo aquilo ali e envia ajuda, comida, algo para aquecer, uma roupa, né? Bota lá, aquece, bota a pessoa na maca, faz os primeiros socorros, bota na cama e o helicóptero, aquele cara sai mais rindo agora, né? E o helicóptero sai sabe? Né? E ainda manda mais um celular e com a gravação de uma mãe, de um pai, de uma família aqui para você. E você está sendo filmado. Eles estão esperando. Amém? Amém? Então, dessa forma, é o que Deus está fazendo conosco hoje à noite. E essa palavra ficou no meu coração. Aleluia. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o ar e despedaça a lança. Quebra o ar. Pá! E despedaça. E faz que as coisas cessem. Parem. Eu aprendi dentro da Bíblia com o homem de Deus que dominadores desse mundo tenebroso, pessoas que, demônios que dominam a mente das pessoas, principado é um tipo de demônio, principado, potestade, outro tipo de demônio, e os dominadores, 3 tipos, e o 4º tipo de hostes malignas, de demônios, que eles atuam nos lugares celestiais, acima dessa atmosfera, eles ficam voando, esses tipos de demônio, e esses tipos de demônio nós não temos acesso a eles. Deus, Jesus, é que lidar com eles, face a face. Aí chega o momento que Jesus vai e intervém com eles. Vai fora daí. Amém? Amém? Você pode crer nisso, eu queria que toda a gente se levantasse agora. Aleluia. Em nome de Jesus, e nós vamos receber, Aleluia. em nome de Jesus Cristo, a ajuda do Senhor. Eu queria que todo mundo ficasse. Já que um está ali, todo mundo ficasse aqui. Tira essa cadeira. Em nome de Jesus. Posso não deixar ela aí. Fica aqui o resto aqui, por favor. Todo mundo aqui para frente, rápido. Aleluia, aqui, todo mundo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aqui na fila, e eu não quero que fique assim, fique. Amém. Fique assim. Aqui, igualzinho. Um aqui, outro aqui, igualzinho. Dá para ficar igualzinho aqui. Aleluia. Eu vou lá. Amém? Fique mais próximo aqui. Isso. Agora eu quero que fique com as mãos, levanta com as mãos em nome de Jesus. Nós vamos receber uma ajuda de Deus. Certo? Vamos receber uma ajuda. E veio no meu coração impor as mãos. Certo? Então a Bíblia diz: porão as mãos e em meu nome, né, eles ficarão curados. Imposição de mão, irmão, não é só para receber cura. Imposição de mão é para receber uma ajuda. Imposição de mão é para receber uma força. Imposição de mão pode vir uma palavra. Imposição de mão pode vir espírito de sabedoria. Imposição de mão te livrar de uma pressão. Então, algo vai ser transmitido pela imposição das mãos do presbitério, entendeu? Então veio no meu coração isso. Eu impor as mãos sobre vocês. E vocês precisam de crer na palavra. Precisam de crer na palavra. A palavra de Deus diz: coloque as mãos. E eu vou colocar minhas mãos. Vou transmitir. Deus vai transmitir para você. Então faça aquilo que quando a mão for colocada, se veja fazendo, faça. E receba no nome de Jesus. Aleluia, Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Eu imponho minhas mãos em nome de Jesus.